Alô, amigos da TV Cultura Paulista, boa noite. Começa agora o programa Minha Cidade. Hoje, um pouco diferente. Por que diferente? Normalmente, nessa cadeira do convidado, senta-se prefeitos, deputados, governadores, senadores, para falar da política nacional, estadual, mas, sobretudo, regional do nosso estado. E a TV Cultura Paulista, ela tem uma abrangência de praticamente 100 cidades. Para você que está na região de Jundiaí, por exemplo, prefixo 11, assiste a TV Cultura. Você que está em Sorocaba, prefixo 15, também, região toda. Votorantim, Porto Feliz, Tuiuti, enfim, Araçoiaba da Serra. Você que está na região de Piracicaba e, claro, Ipeúna, também vê. Ribeirão, Franca, Araraquara, Jaboticabal, Sertãozinho. Você que está em São Carlos e toda a região também acompanha a TV Cultura Paulista pelo mesmo canal. Por que diferente o Minha Cidade? Porque o Minha Cidade de hoje vai falar de uma cidade que muita gente conhece, mas não sabe de onde veio. Por que que chama esse nome? E lá é uma cidade, um país fictício. É o nosso Hopi Hari, o maior parque de diversões da nossa América do Sul. Está aqui pertinho do estúdio, em Vinhedo, Cabreúva, Ipeúna, todos na nossa região. Vinhedo, prefeito Dario Pacheco, obrigado pela dica, hein, prefeito? Hoje eu recebo aqui o presidente do Hopi Hari, Alexandre Rodrigues. Já está ao vivo e com ele faremos o Minha Cidade com surpresa para você. Alexandre, obrigado por ter vindo, aceitado o convite. É um prazer recebê-lo aqui para contar essa linda história. Eu que agradeço a oportunidade e não vim antes por não ter sido convidado antes, mas com certeza teria vindo. E é um prazer aqui, para que todo mundo saiba também. Tivemos uma conversinha um pouco antes aqui nos bastidores e uma aula de vida aqui do nosso grande amigo aqui. Alexandre, vamos começar explicando de onde surgiu Hopi Hari. O Hopi Hari ele surgiu de uma necessidade do público quando existia ainda o Play Center. E o Play Center estava sendo esmagado entre os grandes arranha-céus que ficava ali beirando a Marginal Pinheiro, a Marginal Tietê. E aí, por sua vez, apareceu esse empreendimento que nasceu com outro nome, na verdade, né? E Grande Adventure. E aí depois ele, com a sua administração ainda do mesmo administrador que era do Play Center, que é o Marcelo Guttigas, e aí ele saiu, entrou a GP Investimentos e aí mudou o nome. Mudou o nome. Foi um trabalho muito forte feito para ter este nome, para ter um hino próprio, uma bandeira própria e o slogan, né, mais conhecido hoje entre os parques, que é o país mais divertido do mundo, né? Com seus hinos, suas orações, a sua língua própria, passaportes, né? Enfim. Então, o Hopi Hari ele foi criado com essa magia desde sempre para o seu público em massa, jovens, né? Aquele público jovem dos seus 5 aos seus 100 anos de idade, e que o parque atendeu muito bem por muitos anos, e agora, com essa retomada, espero continuar fazendo esse legado aí também por mais anos aí para frente. E, para quem não sabe, o Hopi Hari tem uma língua própria, Sim, uma língua um idioma próprio. Quem já foi, já ouviu algumas palavras. Cite algumas, Alexandre. nós chamamos de ropês, né? Aí tem o bombini, bom luar, bom raiá, que é bom dia, boa noite, bom toró. Aí tem várias palavras que se resume. Todas as atrações do parque
elas são de nomes próprios. Então, tem o Catacumbi, tem Catapulta, então são os nomes de atrações que são nomes próprios do tema Hop Hari, né? Bem na verdade, isso com o parque tendo seus problemas durante algum tempo, foi se perdendo. Uma tristeza, essa magia foi se perdendo, junto com muitas coisas que o Hop Hari acabou se perdendo no meio do caminho, e essa magia do seu idioma próprio, ele foi se perdendo. E agora, nós também, entre tantas coisas muito sérias, digamos assim, que foge do mundo temático, foge do mundo da magia, agora estamos retomando, estamos aí refazendo um novo dicionário, com palavras. Esse dicionário Ropês, ele foi revisado por várias pessoas de letras que deram a sua origem, né, a esse Ropês, que é o idioma que se usa no Hop Hari, é o Ropês. Então, todas as palavras que se usam no Hop Hari, Rango Django, todas as palavras que você usa, ele vem desse dicionário. Como ele se perdeu no meio do caminho, agora nós estamos revitalizando ele, usando, claro, as mesmas palavras, colocando umas novas, e em breve também teremos um novo dicionário aí do Ropês aí para o povo. Se é que tem alguém que não conheça o Hop Hari, vou mostrar uma imagem do alto, panorâmica do parque. Você que passa pela Bandeirantes indo para São Paulo ou voltando de São Paulo, se indo lado esquerdo, se voltando lado direito. Essa é a magia do Hop Hari. E hoje, como eu disse, tem uma surpresa especial para você, que está acostumado a mandar perguntas aqui pelo WhatsApp que está na tela. Sabe o que é isso aqui, não? Isso aqui são convites do Hop Hari para você que vai participar do programa pelo WhatsApp 97125 1111, fazendo pergunta, comentário, o que você quiser fazer pelo WhatsApp. E depois do programa, eu vou ligar para você e dizendo onde você vai pegar o seu convite. O Alexandre, o Hop Hari começou explodindo. Eu estava na região aqui, na Bandeirantes. Depois ele teve uma queda depois de alguns anos. O que aconteceu? Má gestão? Olha, eu tive a oportunidade também, logo na inauguração do Hop Hari, eu lembro claramente, eu com a minha família, a gente estava um dia muito quente, a gente estava indo para o ET, engraçado, né? A gente estava indo para o ET, e o ET comporta, né, pelo seu AVCB, menos pessoas, e a gente desistiu de ir no ET, fomos para o Hop Hari. O Hop Hari estava lotado, lotado, é uma coisa assim absurda, uma magia, uma coisa assim incrível, foi o melhor correção de trajeto que tivemos na vida, né? Nós íamos para um lugar e acabamos indo conhecer a magia do Hop Hari. Isso ainda em 99, 2000, alguma coisa assim. É difícil você falar os que os antigos gestores fizeram, né? Acho até meio injusto. O que eu posso dizer hoje, olhando com a retomada, olhando para balanços, olhando para aquela coisa mais fria, mais chata, é que sim, houve muitos erros ali de gestão, começando por entrar com uma força muito grande no início do parque, achando que ele ia faturar valores absurdos que fugia da realidade naquele momento, inclusive. Então, fez o endividamento apostando numa coisa que não aconteceu. O porquê não aconteceu, aí já são outros 500. Mas e aí não aconteceu e se veio endividando. Aí quando, ele se endividou com credores, o nosso maior credor hoje, BNDES, e faz acordo e quebra acordo, aí sai uma gestão, entra outra gestão e comete os mesmos erros, realmente não viram o parque com o seu potencial mágico, né, eles viram o parque talvez com uma coisa mais cética e o parque disse que não, o parque funciona de uma forma mágica, de uma forma bacana. Suave, né, leve. Se você for
transformar aquilo numa indústria, nenhum parque funciona assim como indústria, né? Você perde a magia. E eu mesmo, hoje, eu não participo do dia a dia da magia. Eu fico na minha sala, eu fico organizando tudo pelos bastidores. E como é que, desculpe, como é que você chegou no Hopi Hari como presidente desse país? Assim eu gosto de falar mais, fico mais à vontade de falar, porque aí eu falo de mim, e falar de mim é como dizem, né? Se querem falar mal de mim, me chamam, eu tenho cada história maravilhosa, né? Mas os acionistas, os atuais acionistas, eles tiveram uma discussão de validação de contrato, aquela coisa toda, de comprar, não comprar, uma coisa muito técnica entre eles, e uma discussão que acabou judicializando. E dia 27 de maio de 2019, a decisão não podia ser diferente, foi favorável ao acionista majoritário. Então, por força de lei, nós entramos no Hopi Hari. E o representante dos acionistas majoritários pediu para que eu ajudasse naquele momento, porque foi a decisão que saiu, ajudasse naquele momento a cuidar do Hopi Hari. E assim eu fui ajudá-lo, entrei lá. Aí, naquele momento, o antigo administrador do parque impulsionou, né, uma greve, os funcionários com medo que o meu ingresso seria complicado para a empresa, ia levar a empresa à falência, por mais uma mudança de gestão, mais alguma coisa toda. Os funcionários muito dedicados e apaixonados pelo parque estavam com medo de que isso fosse a falência de vez. Fizeram uma greve induzida pelo antigo gestor, né, e que hoje é meu amigo, né, e é acionista do parque. Então, assim, são erros que a gente comete Mudou, hein? Sim, Mudou. são erros que a gente comete na vida, né. A gente comete uns erros e depois a gente tem que repará-los abrindo o coração, né. E eu acho que ele cometeu esses erros e, enfim, eu entrei para ajudar esse acionista majoritário e encontrei uma terra devastada, né, infelizmente. Encontrei a terra devastada, desde um simples balancete que não existia há mais de 5 anos, como dívidas extra concursais, que a gente fala que são dívidas que estão fora do plano de recuperação, milhões e milhões endividados fora do plano. Então, o meu ingresso se deu meio que numa cena estranha, que eu não fujo de briga, né? Então, uma boa discussão é gostosa. Então, eu sempre estava no meio das pessoas fazendo greve lá, eu ia no meio lá, e o que está acontecendo? E o Vamos entrar. parque, desculpe, Fechado, o parque parado. parado, E 10 o dias parque parado. funcionário? E eles Recebiam que jeito? Nada, estava tudo parado. Eu não sabia de nada. Eu entrei no parque, tudo parado. Então, assim, eu não tinha acesso a nada, eu não sabia de nada, eu não tinha nada. E os funcionários que tinham que trabalhar estavam fazendo greve. Fomos para uma audiência especial com o Ministério Público Trabalhista. A decisão de imediato foi que a greve era ilegal e que poderia mandar todo mundo embora e reconstruir todos os funcionários. Mas isso era uma coisa totalmente inviável, porque eu não queria fazer isso, não podia fazer isso. Então, conversando com os funcionários, eles entenderam que finalmente tinha que voltar ao trabalho. E aí nós reconstruímos a confiança, reconstruímos a equipe, um passou a confiar mais no outro, e aí as coisas vão acontecendo, né? E hoje, Alexandre, como é que está o Hopi Hari? Antes de você responder, está aqui os convites. É só você entrar no WhatsApp. Por exemplo, Elton, ótimo programa. Parabéns para o Alexandre pela gestão. Quero levar minha família e meu sobrinho. Quero ingresso. Bruno, olha aqui quantos WhatsApp já chegaram. Daqui a pouco Que bacana. vamos ligar para você depois do programa para entregar o convite para você. E hoje, como é que está, Alexandre? Recuperado? Olha, sim, eu posso dizer que sim. Existem ainda muitos desafios, né? O Hopi Hari não vai conseguir apagar 20 anos de gestão ruim em pouco tempo, né? Quem fez isso foi Juscelino, né? Que construiu 50 anos em 5, né? Incrível, né? Mas não tem como fazer isso. Então a gente hoje considera, nós
estamos já com um pleito judicial de sair do RJ, ou seja, passado aí 2 anos e alguma coisa, já estamos em vias de sair do plano de recuperação judicialmente, né? A empresa hoje ela está como qualquer outra empresa no mercado, brigando, lutando, fazendo do limão uma limonada, que é a economia estranha, né? Um dólar absurdo, e a gente vai lutando como qualquer outra empresa hoje. Não estamos ainda capitalizados o suficiente para trazer grandes atrações, mas esses anos que vão vir agora, nós vamos fazer aí uma atração por ano. Tenho um compromisso com o acionista majoritário ele me deu algumas metas e eu estou cumprindo as metas que ele me deu antes do prazo que ele me determinou. E eu quero cumprir, agora, minha última meta agora é negociar melhor com o BNDES e negociar e sair do plano de recuperação. Feito isso, eu vou perturbar ele, que ele me prometeu alguns milhões e ele vou ter que tirar esse dinheiro dele. Isso aí. Cobra mesmo, para melhorar ainda mais. Peço a você no WhatsApp colocar nome e a cidade de onde você está vendo. Por exemplo, o prefixo do telefone é 11. Deve ser Jundiaí ou aqui perto. Boa noite, meu nome é Paulo. Queria saber, ele ligou depois, o que significa o nome Hopi Hari? O Hopi Hari, na verdade, o Hopi é um deus e a Hari é uma deusa, né? É o deus da alegria e o deus da magia, né? Então, a soma dos dois, a união dos dois, saiu o Parque Hopi Hari. Mas são deuses, são magias, né? Não tem um significado cético, né? São histórias, são lendas. Boa noite, estou assistindo o programa, quero ganhar os passaportes para o Hopi Hari. Leandro Dini, Jardim Sapadão, Campinas. O pessoal já está sequioso para voltar lá no Hopi Hari. Boa noite, chamo Helena, moro em Vargem Grande do Sul. Qual a língua é falada dentro do Hopi Hari? É o ropês. A gente chama a língua tradicional do Hopi Hari é ropês. E logo, logo vamos ter um dicionário com todas as frases e palavras para todo mundo estar bem atualizado. Boa noite, meu nome é Tadeu de Campinas. Eu li em uma publicação que o Hopi Hari desculpe, é o 4º parque mais visitado na América Latina. Mais de 1 milhão de visitas por ano. Procede a informação? Totalmente. Não foi informação, não foi nem nós que mandamos, tá? Nós também fomos pegos de surpresa com essa pesquisa, né? E ficamos muito felizes com ela, tá? Então, sim, procede. E essa estatística é de 2023. Esse ano de 24 aumentamos a visitação, queremos ultrapassar essa meta. Aquele que ligou do prefixo 11 é Paulo. Boa noite, Elton. Só tenho boas lembranças do Hopi Hari nos anos 2000. Ficava maravilhado com tanta beleza e organização. Desejo que se recupere e volte a ser um lugar maravilhoso de diversão e alegria. Não botou o nome aqui, mas obrigado pela participação. Vai voltar, né, Alexandre? Já melhorou muito e vai melhorar cada vez mais. Não tenho dúvida disso. Olá, boa noite, tudo bem? Sou Maria Eduarda. Adoro o Hopi Hari e ir com meu pai. Me divirto. Quero ganhar um ingresso para mim ir de novo. Adoro. Liga para mim. Sou de Indaiatuba. Opa, muita gente de vários municípios da região de abrangência do Hopi Hari. Boa noite, Elton. Estamos em São Roque, lhe assistindo. Parabéns pelo entrevistado. Quero ganhar para a família 4 pessoas. Não sei se vai ter tanto, mas vamos aguardar. Ô, Alexandre, voltando a falar do parque, você teve uma preocupação, eu leio
eu sou abelhudo, jornalista antigo. Faz parte. Você se preocupou em melhorar a questão de brinquedos para criança, porque a gente ia lá, montanha-russa e outros brinquedos mais para adulto, adolescente e adulto. O que você fez para a criança gostar do parque? Nós, no Hopi Hari, nós mantemos uma tradição que não foi criada por mim, a tradição do Hopi Hari sempre foi assim, que é o que a gente chama de Oiê, né? Oiê é o olá, né? Que o Hopi Hari dá para os seus visitantes. É uma brincadeira que se faz. Então, assim, os personagens, agora, de época de Natal, são personagens natalinos que ficam lá fazendo a brincadeira. Então, o parque ele é envolto de magia. Então, eu tenho hoje no teatro Magia de Sonhar, tem no Wild West, o Wild West Espetacular, que são peças teatrais que atuam para todas as idades. Então, eu não poderia pensar num parque somente para adolescentes e adultos, né? Até aquele pai que chega no parque às vezes, aí, que legal. Eu tenho aqueles pais que chegam no parque às vezes, muitas vezes os homens, né? E eu às vezes até me identifico com eles, que não querem ir no Hopi Hari. Vou fazer o quê no Hopi Hari? Né? Aí eu vejo esses caras, aí eu falo assim, ó, vai o seguinte, vai lá no nosso lounge, que é o da Germânia, toma um chopinho lá, come uma carninha e deixa seu filho no parque. Não se preocupe, porque aqui dentro do parque ele está totalmente seguro. E deixa ele brincar. E aí a criança vai brincar onde? Na Montezum? Aí tem tamanho, altura, tem que seguir algumas regras. Não, eles vão brincar em atrações infantis. Então eu tive que rechear o parque com atrações infantis. Aumentou muito, né? Graças a Deus. Olha aqui, tem história ligada ao Hopi Hari. Olá, me chamo Carlos Toba, de Sorocaba. Fiz parte da equipe de vendas externa do Hopi Hari na abertura, em 99 até 2003. Foi uma grande experiência. Inclusive, bati o recorde, 217 ônibus, 9.500 pessoas num único dia. Primeira hora do Hopi Hari 2002. Foi no dia do aniversário de Sorocaba, 15 de agosto. Obrigado, Carlos. Que fantástico, que fantástico. Histórias dessas são incríveis. É gostoso você saber que esse parque foi criado por brasileiros, né? Sim. Isso é muito importante Sim, saber. sim. E gerido hoje por um brasileiro que tem experiência de recuperação judicial. É isso. E por isso você chegou, Sim. para consertar um ombro que tinha. Hoje você tem algum atraso para funcionário, por exemplo? Não, Ou não? não. Quando nós chegamos lá, nós tínhamos uma dívida de quase 1,3 bi. Hoje nós temos uma dívida hoje aproximadamente, não chega a isso, mas posso arredondar para cima, em torno de 400 milhões a ser paga em 10 anos. Então, é totalmente administrável, não tenho problema hoje. Então, assim, funcionários, uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu sou muito repetitivo em algumas coisas, e nisso eu gosto sempre de falar, o Hopi Hari, ele não tem o seu maior valor nas atrações, nos seus terrenos, na sua marca. O Hopi Hari tem um valor absurdo nos seus funcionários. Os seus funcionários são muito apaixonados. Então, o ativo mais valioso do Hopi Hari são os funcionários. Então, o respeito com eles tem que ser também desse mesmo tamanho. Boa noite, apenas uma sugestão. O Parque Hopi Hari é maravilhoso, mas tinha que dar um jeitinho de diminuir aquelas filas. São horas para brincar num brinquedo. Priscila de Sumaré. Não é exclusivo do Hopi Hari. Vai no Magic King para você ver como você fica em fila. Mas tem um jeitinho para dar, Alexandre? Olha, assim, nós temos sempre que melhorar a experiência. Falar que não vai ter fila é uma utopia, não acontece isso. Em qualquer parque do mundo, se você for, você vai pegar filas absurdas. Eu estive agora em Orlando, num encontro da IAPA, e eu fiz algumas visitas técnicas em alguns parques. Não tinha fila de menos de 4, 5 horas. Mas eu entendo que o brasileiro, em especial, se incomoda com fila. E nós temos que fazer.
tirar da manga uma solução para isso, não vai acontecer, isso não vai, não vai. Mas melhorar a experiência, trazer personagens teatrais para animar a fila, fazer o tempo passar mais rápido, isso nós estamos com um monte de projeto para melhorar. Muito bem. Boa noite. Queria saber com ele se ele tinha experiência com trabalho em parque. Paulo Henrique de Hortolândia. Nunca fui. Estou querendo levar minhas filhas gêmeas de 11 anos. Queria saber se é verdade que criança menor de 11 não paga. É verdade, é verdade, não paga. E tem muitos momentos, e esse é um desse, que crianças de até 12 anos não pagam. Tá? Não, eu não tinha experiência com parques, como também administrei algumas outras empresas, não posso, algumas delas não posso falar, mas eu também administrei, por incrível que pareça, uma curiosidade, um cemitério, ainda bem que eu não conhecia, né? Porque senão eu estava morrido, né? Então, né, eu não preciso conhecer bem o produto para. Então, a minha expertise é administrar uma empresa, e isso eu acho que eu faço com grandeza. E é melhor gerenciar uma equipe que tem alegria e um parque, que é o melhor do mundo. Olá, parabenizo o programa. Meu nome é Suzy de Botucatu. Eu nunca fui ao parque. Ô, Suzy, quem sabe você é sorteada no programa de hoje para conhecer o Hop Hari. Boa noite, Elton. Davi Campinas. Estou falando daqui. Queria saber se os brinquedos do Hop Hari estão 100% seguros. Que pergunta boa, pergunta muito boa. Sim, estão 100% seguros. Eu não gosto de falar sobre segurança, porque qualquer empresa, seja ela parque, seja ela qualquer segmento que for, que trabalha com o público, a segurança está intrínseca com o seu negócio. Então, falar de segurança é você estar falando de querendo se provar. E isso, nenhuma aviação fica falando que seu avião é mais seguro que o outro, porque está intrínseco no negócio. E nossas atrações, todas elas hoje, não eram, mas agora são, desde quando eu entrei, são auditadas por uma empresa chamada Tuvinord, que ela audita todas as atrações do mundo, inclusive a Disney, inclusive Magic Kingdom, todas as atrações do mundo, essa empresa, que é a Tuvinord, e tem a Tuvisud, elas auditam as atrações. E todas as atrações estão auditadas pela Tuvinord e tem um selinho dela para comprovar na frente da atração. Um selinho hoje ele é redondo, está lá para mostrar que ela foi auditada. Boa noite, Elton e convidado. Rodrigo de Campinas. Gostaria de saber se o grupo Hop Hari tem algum projeto no futuro de ônibus saindo da rodoviária de Campinas ou uma parceria com alguma empresa para contribuir com a chegada e saída dos frequentadores do parque. Desde já, abraços. Sim, temos. Tentamos fazer um piloto agora, nesse ano, com uma empresa muito grande, Águia Branca, com ônibus saindo da Conceição, em São Paulo, e vindo para cá. Não deu muito certo, o piloto não funcionou muito bem, mas nós temos assim os projetos. A responsabilidade é muito grande, porque uma vez que você entra em qualquer lugar que é onde o Hop Hari esteja o nome dele, ele passa a ser responsável por aquilo. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente faz qualquer tipo de translado, porque já passa a ser de minha responsabilidade. Então, eu tenho que ter empresas fortes para que a coisa funcione bem. Sou Maria Helena de Campinas, amo o Hop Hari, já fui algumas vezes, graças ao Elton Pimenta. Gostaria de ganhar um ingresso. Hop Hari é o melhor parque que eu conheci. Maria Helena, você foi na época que eu estava na Band e sorteava os ingressos do Hop Hari. Vamos combinar o seguinte, vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Continua aqui com os convites que o Alexandre gentilmente trouxe para eu dar a vocês. Participe no WhatsApp, no final do programa, aguarde que eu vou ligar para os ganhadores. Lógico, não vai dar para todos, mas uma boa parte vai ganhar. Voltamos já.
Uma programação completa, dinâmica e feita para toda a família. Essa é a TV Cultura, presente em mais de 90 municípios do estado de São Paulo. As principais regiões do estado recebem o sinal de alta qualidade da TV Cultura Paulista. Região de Campinas, canal aberto 10.1, Claro, NET 522 HD. Região de Sorocaba, canal aberto 41.1, Claro, NET 517 HD. Região de Araraquara, canal aberto 7.1, Claro, NET 512 HD. Região de São Carlos, canal aberto 11.1, Claro, NET 518 HD. Região Ribeirão Preto, canal aberto 4.1. TV Cultura Paulista, mais de 90 municípios, levando cultura para toda a família. Tem um time de craques na tela da TV Cultura Paulista. Animação, descontração, assim é o Visão de Esporte. Toda segunda-feira ao vivo, às 19 horas na tela da TV Cultura Paulista. Na bancada, o craque Danilo Palme e seus convidados. Não perca toda segunda-feira ao vivo. Danilo Palme está no Visão de Esporte, aqui na TV Cultura Paulista. Venha se hospedar no Hotel Vila Rica, em Campinas. Sua estadia perfeita começa aqui. Desfrute o conforto incomparável. Descubra o lazer em cada momento. Experimente o requinte em cada detalhe. Realize seus eventos com sofisticação e tecnologia de ponta. Hotéis Vila Rica. Mania de atender bem. Estamos de volta pela TV Cultura Paulista para mais de 100 cidades do interior de São Paulo com Minha Cidade, que hoje é Hopi Hari. Minha cidade, meu país é Hopi Hari. Alexandre Rodrigues, presidente do Hopi Hari, está ao vivo aqui comigo e você pode ganhar ingresso. Não vão ser todos porque está chovendo de WhatsApp. Mas depois do programa eu vou ligar para você que participou informando. Vou dar 2 ingressos por ganhador para levar o filho ou a filha para participar. Alexandre, falamos dos brinquedos de família, de criança e tudo. E os radicais, como é que estão? Olha, cada dia melhor, né? Apesar que já são os mesmos, né, que o Hopi Hari inaugurou durante o tempo, mas nós reformamos todos eles, colocamos melhoramos a experiência, né, deles, né, e agora estamos aí em vias de dar um fim, né, naquela atração que nós temos lá que está parada, que é a torre, né, e colocar uma atração nova lá. Então já estamos já em fase de alinhamento. Como essa atração ficou um bom tempo parada devido ao fatídico acidente, nós temos alguns compromissos que nós temos que honrar, primeiramente com o Ministério Público, né? Mostrar para ele todas as intenções, mostrar todos os laudos, e aí ele liberando, a gente vai tirar a torre ou reformar a torre. Nós estamos dependendo agora de um laudo que o fabricante vai nos mandar agora, para a gente decidir o que vai fazer com aquela atração. E outras atrações radicais também estão por vir. E a Hora do Horror? Tá um horror de sucesso. Essa edição, que começou em agosto e finalizou no comecinho de novembro, das 23 edições que foram feitas no Hopi Hari até então, ela ficou em terceiro melhor lugar, ranqueada em termos de faturamento, em termos de público. Então foi uma hora do horror assim incrível. A Hora do Horror do Hopi Hari já é um evento do horror já conceituado na América Latina, né? E países como, né, Disney, Orlando, parques como esses já reconhecem uma das melhores, o melhor evento do horror de parques temáticos, né? Então a gente tem assim um know-how muito bom.
Boa noite, Elton. Sou Sônia Petrúngaro. Adoro parques de diversões. Já fui muito no das Disney e, não querendo comparar, posso afirmar que o Hopi Hari é um lugar ótimo para diversão e pago em reais. É a nossa realidade. Vamos prestigiar o que é nosso. Dona Sônia de Campinas participando também. É Incrível. legal ouvir isso, né? Nossa, é muito gratificante. Os parques da Disney, eles são ícones, né? Não existe, não tem como chegar até eles, né? Eles são deuses, né? Mas se nós trabalharmos direitinho, os parques, né, no Brasil, nós temos condição de reter os turistas aqui no Brasil e fazer uma experiência muito legal com eles. Boa noite, Elton. Tudo bem? Roberto de Campinas. Quero conhecer o Hopi Hari, eu e minha esposa. Aliás, vou aproveitar esse WhatsApp do Roberto para saber o seguinte: qual é o maior público do Hopi Hari? É criança, adolescente ou adulto? É uma faixa etária de mais ou menos de 14 a 25 anos. E esse público, ele vem de diversos lugares, né? O Hopi Hari ainda não é um lugar de destino, né? Por exemplo, o Beto Carreiro é um lugar de destino. As pessoas viajam para ir ao parque. O Hopi Hari, no raio de 100 quilômetros, tem aí mais ou menos 50 milhões de pessoas. Então, esse público naturalmente vem de São Paulo, capital, né? A grande massa, mas vem de São Bernardo, Litoral, Campinas, Vinhedo, nossa cidade mãe. Não manda muita gente, mas isso é uma coisa que eu venho falando com o nosso amigo. É pequena, né? Vinhedo. Eu não acho que a Vinhedo é pequena, eu acho que Vinhedo o seu morador já é mais tem uma idade média maior do que a garotada de público que vai, então acaba não indo tanto, mas tem um apelo forte. Até aproveitar um pouco esse espaço, agora esse é o terceiro ano que nós vamos fazer isso. Eu criei um dia especial para as 4 cidades que formam o distrito turístico ali onde está o Hopi Hari, Serra Azul. que é o Serra Azul, que é Vinhedo, Louveira, Itupeva e Jundiaí. O que eu fiz isso? O que eu fiz há 3 anos atrás? E esse ano, de novo, né? Estou fazendo todos os anos. Eu pego 4.000 passaportes, eu entrego para o Fundo Social da cidade. Bonito. E o Fundo Social da cidade troca esse passaporte com os seus moradores, né? Troca por mantimentos que eles Roupa, alimento. comida, enfim, eles que decidem, né? Isso eu não posso gerenciar. Eles decidem o que eles precisam e eles trocam. Então eu cedo 4.000 passaportes para cada cidade. Por que 4.000? Porque são 4 cidades. Então, analogicamente, aí o Fundo Social trabalha bem e eles levam. E é um dia que o parque abre de graça para esses 16.000 visitantes que deram para chegar no Hopi Hari 1 quilo de alimento, um pacote de fralda, alguma coisa assim. E o Fundo Social trabalha muito bem, distribuindo isso para famílias mais carentes da cidade. Que beleza, bela iniciativa. Eu queria falar muito isso porque eu faço uma brincadeira com os prefeitos, que eu faço uma espécie de uma competição entre eles, né? Aí, tipo, a cidade que leva mais gente, eu vou abrir um dia exclusivo para essa cidade, né? Então, eu gosto de fazer essa brincadeira para que esse Fundo Social atue bastante, porque no fim das contas quem vai ser beneficiado com isso vai ser a família na ponta, aquela que é menos carente. Com certeza, beleza. E o Fundo Social dos municípios não trabalha para prazer, para dinheiro, trabalha para o bem-estar do cidadão. Hamilton Barioni, Campinas. Hopi Hari é o parque da memória afetiva de muita gente. Que essa reconstrução seja vitoriosa e que resgate toda a aura de encantamento do parque. Eu acho que isso está recuperado, né, Alexandre? Eu não diria isso. Eu acho que nós temos ainda um bom caminho, mas nós temos que... A busca da excelência tem que ser eterna, né? Não dá pra gente sossegar, não existe berço esplêndido. Então a gente não vai desistir nunca e melhorar cada vez mais. Boa noite, Tamires, aqui do Castelo, em Campinas. Adoro o Hopi Hari. É realmente o país mais divertido do mundo.
Quero ganhar os passaportes. Tá? No final do programa, aguarde a minha ligação. Quem sabe você tem sorte. Boa noite, Elton. Sou de Montemor. Parabéns todos aí que colocam eu no sorteio. Quero ganhar o ingresso. Me chamo Antônio. Ô, Alexandre, quantos funcionários tem o Hopi Hari diretos? 700 hoje. Quando eu entrei tinha 300, 200 e pouco, mas hoje nós temos 700 funcionários diretos. Você não exagerou, não? Não, para atender o visitante eu tenho que ter estrutura para isso, mas eu tenho que ter uma equipe boa. E nós estávamos com 800 agora na hora do horror. Só que 100 eram aqueles que são variáveis, né? Porque são aqueles que são artistas que a gente contrata para atuar diretamente nos túneis, na tematização do horror. Aí acabou a hora do horror, a gente acaba encerrando o contato com eles. Mas eu tenho hoje 700 funcionários. Boa noite, Elton. Quero levar meu filho ao Hopi Hari. Ele ainda não conhece. Débora, de Itupeva, uma das cidades do lado. que você citou aí. Muito Esse legal. não precisa nem andar muito para chegar lá. Não. Olá, sou Maria Inês de Campinas. Já fui muito lá com minhas 3 filhas. Tínhamos o anuário e íamos todo ano. Hoje tenho 3 netos, já os levei também. Comemoramos aniversário lá várias vezes. Para aniversariante tem uma promoção, né? Aniversariante não paga. Qualquer dia. Agora, antes era só aquela semana, mas eu prorroguei agora para o mês todo. Então, o aniversariante no mês, a pessoa que faz aniversário no mês, ela não paga. Olha aqui, Elton. Pergunte ao presidente do Hopi Hari se tem previsão de fazer um hotel completo ao lado para facilitar. Alejandro, de Sumaré, São Paulo. Temos sim. É um projeto ambicioso do acionista em fazer um complexo de prédios com estruturas, de resort e tudo mais, mas isso aí é um projeto mais ambicioso, um pouquinho mais para frente. Sou João Andrade, meu amigo Elton, estou te vendo em Vargem Grande do Sul. Sua audiência aqui é forte. Obrigado, Vargem. Boa noite. Queria saber sobre a questão sanitária do parque. Por favor. É uma pergunta difícil de entender porque ela é muito abrangente, mas nós temos um cuidado muito grande com essa vigilância sanitária, respeitando todos os protocolos. Nós temos o refeitório, nós renovamos agora os laudos para alimentação, então nós temos um cuidado muito grande com isso, sim, não tem como ser diferente disso. O Alexandre, quando você assumiu, é bom lembrar isso, o parque estava fechado. Como é que foi a reabertura do parque? Foi meia boca ou já foi estourando? Não, quando eu entrei, o parque estava já em vias de fechar, estava muito difícil, estava sem investimento, foi em junho, né, que eu entrei, e não tinha feito nenhum investimento para fazer a Hora do Horror daquele ano. Então, não tendo a Hora do Horror daquele ano, seria realmente a falência do parque. Naquele momento, a briga entre os acionistas era por causa disso, porque existia uma cobrança um pelo outro, que sem o dinheiro não ia fazer nada. Mas, enfim, eu entrei em junho, depois de uma greve de 10 dias, os funcionários decidiram voltar, a gente voltou a trabalhar e com tudo, com força total, as atrações, isso, diga de passagem, boa parte delas, o antigo administrador conseguiu colocá-las em pé, e eu só tive que fazê-las, como veio a pergunta anterior, deixá-las totalmente seguras, dando certificados de uma auditoria internacional, para que nós nunca mais tenhamos sequer vestígios de problemas de segurança, seja ela sanitária, seja ela física, seja ela o que for. Então já iniciamos com tudo. Olha aqui, boa noite, quero muito ser sorteado. Como é a dinâmica para inscrever? Não tem inscrição, você ligou no WhatsApp, está sujeito a ganhar. Depois do programa, eu vou ligar para os ganhadores. Eu amo o Hopi Hari, sou de Sorocaba, estou ligado na TV Cultura, meu nome é
Wagner Vioto de Souza. Ô Alexandre, como é que você fez? Você assumiu em 19. 19. Já no finzinho veio a Covid-19. 2020, fechou o parque? O parque fechou, o mundo parou, né? O mundo parou, uma calamidade total. Foi muito difícil, não fizemos nenhuma demissão durante os 14 meses que depois vieram, com o parque fechado. Não fizemos nenhuma demissão. Aproveitamos tudo que a legislação nos permitia. Foi uma fase para todo mundo muito difícil. Nós pegávamos, como nós íamos ter um evento grande no começo do ano, então nós preparamos um estoque de alimentos muito grande para atender os visitantes. Como o parque fechou, o que nós fizemos com aqueles alimentos? Nós começamos a doar para os funcionários, porque como não tinha salário, não tinha nada, então a gente começou a fazer uma cesta básica bem recheada para eles. Então, durante todo o tempo, a cesta básica era entregue, nós fazíamos mutirão para entregar a cesta básica, porque não podia ter contato, então a gente parava o carro em alguns lugares e dava a cesta básica para os funcionários, então entregava um hambúrguer, um pastel, alguma coisa assim, para o pessoal ter um pouco de melhor a sua cesta básica. Aos poucos fomos pagando o salário das pessoas, e uma fase realmente difícil para todos, né? Perdemos alguns funcionários, infelizmente, pela essa danada Covid, e depois na reabertura pagamos tudo que ficou para trás, e eu acho que é uma página que a gente tem que esquecer na nossa vida. O Alexandre, foi triste mesmo, o mundo inteiro sofreu. E a diversão, mais ainda, Sim. porque não podendo aglomerar, e o Parque Hopi Hari, ele lota sempre. Sim. Então é muita gente. E com o retorno, como é que foi? Com todo o cuidado? O setor de entretenimento foi o setor mais, diria, castigado, porque foi o setor, como bem disse, é um setor que aglomera pessoas, né? Que é a diversão sempre em grupos, né? Então, aconteceu de ser um dos setores mais demorados para você retomar o seu segmento, né? A sua economia. E ele foi retomando aos poucos, né? 25%, depois 30%, aquela coisa toda. E a gente tinha aquela separação de fila de 1 metro, álcool para tudo que era lado, máscara, aquela coisa toda, né? E fomos trabalhando. Eu tinha uma frase que eu falava com o meu pessoal, que era uma frase engraçada, né? Que não tem, às vezes nem faz muito sentido a gente pensando hoje, mas eu falava para eles: se nós formos cair, vamos cair em pé. O que eu queria dizer com isso para eles? Para que nós ficássemos sempre preparados, deixar o parque sempre preparado, atrações totalmente funcionais, uniformes, preparados, tudo muito preparado. Por quê? Porque uma hora para outra podia retomar. E eu não queria esperar depois recontratar pessoas, treinar pessoas, arrumar o parque. Não. Se virasse a chave, eu queria abrir no dia seguinte, já com tudo preparado. Então o pessoal entendeu muito bem isso. Então, quando a coisa começou a voltar ao normal, né, o meu pessoal estava muito bem aplicado. Então a coisa andou muito mais rápida. Isso foi muito bom. E aqueles funcionários que estão lá desde o início? Nossa. Como é que eles passaram a turbulência que o parque passou? Eu tenho, acho que uns 15 funcionários que são antes mesmo do parque abrir. Foram contratados em setembro, agosto de 99, e o parque abriu em novembro de 99. Então, eu tenho alguns ícones, né, lá que as histórias que eles nos contam, muitas delas tristes, mas muitas maravilhosas. E eles hoje eles são um exemplo para a gente. Tenho a minha diretora Camila, tem a minha gerente Marisa, tem o meu... Assim, são pessoas que são a alma do Hopi Hari. São líderes natos, são a alma do Hopi Hari. E o Hopi Hari deve muito a elas. A existência do Hopi Hari são porque essas pessoas lutaram muito para que eles continuassem em pé. E essas pessoas, sim, merecem muito mérito, muito respeito do Hopi Hari. E passaram por tudo, né? Passaram por Hora tudo. ruim e hora boa. Horas bem difíceis, meses de salário atrasado, recebendo R$20 por semana, um desrespeito absurdo com esses funcionários, não só com eles, como muitos outros, né? Tanto que nós entramos lá em junho de 2019,
todos os funcionários, a grande maioria estava com 12, 13, 15 salários atrasados. Era uma coisa assim inimaginável, assim, não conseguia imaginar um mundo tão complicado como estava aquilo lá quando eu peguei. E em 6 meses a gente conseguiu mudar tudo. Pagamos todos os funcionários, bônus, pagamos tudo que estava atrasado e preparamos o parque para um ano maravilhoso que seria 2020. Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mas ótimo, ok, estamos vivos e estamos na luta de novo. Passa um É apagador isso na aí. hora ruim. É isso aí. Não colocou o nome. Boa noite, na torcida para ganhar ingresso. Elton, manda um abraço para o Leonardo. Ele é seu fã. Leonardo, um abraço. Ela quer saber, parabéns pelo parque. Tem algum projeto novo ou nova atração para o ano que vem? Sim. As atrações hoje, agora nosso foco agora é trazer atrações radicais, né, atrações grandes. E o meu foco principal hoje é resolver em definitivo, como já disse, a torre. Aquela atração que teve o problema e eu preciso resolver esse assunto. Ou vou reformar, ou eu vou trazer uma atração nova, vou pôr naquele lugar, mas é o que eu vou fazer em 2025. Na verdade, estou esperando só as questões burocráticas saírem para eu poder anunciar a nossa decisão. O Wagner de Sorocaba voltou aqui. Quero perguntar para o Alexandre qual é o segredo de ter a melhor experiência para o público. Fui uma única vez. Quero levar o Pietro, meu filho e minha esposa. Olha, como disse, né, eu sou mais cético, né? Então eu fico preso na minha sala. Eu não sou de ficar. Não sou uma pessoa midiática, né? Não sou uma pessoa que fica aparecendo eu não tenho rede social, você não vai me encontrar em lugares assim. Então, quem atua muito magicamente são os funcionários. Então, a preocupação deles é ter menos fila, atender o mais rápido possível, os atores ter aquela magia de atender os visitantes, fazer eles ficarem felizes, os operadores de atração fazer com toda educação, colocar as pessoas nos seus assentos. Então, é um conjunto de ações que não compete somente a uma pessoa, né? Não existe o Alexandre, não existe uma pessoa, existe um grupo de pessoas que trabalham para essa experiência ser cada vez melhor. Eu adorava o salão do Hopi Hari. Salão maravilhoso, os shows. Parabéns para vocês. Do salão. Tem uma parte lá no Wild West. temática, né? No Wild West nós temos nós temos 5 áreas temáticas no parque, né? Uma delas é em Wild West. E no Wild West, que é o tema de Faroeste, nós temos o salão. E hoje voltou, né? Por muitos anos ficou lá uma peça teatral, né? E ela voltou essa vez, por causa do final do ano, aniversário do Hopi Hari e tudo, e espero que o público goste de novo. O Alexandre, nós estamos vivendo nesse momento uma instabilidade na economia, com o pacote do governo e tudo. O dólar nas alturas. Com o dólar 6 por 1, vai ser difícil ir na Disney. Você acha que isso pode, de uma forma ou de outra, ajudar o Hopi Hari? Olha, muitos me perguntam, né? Inclusive ontem no Palácio lá do Governo foi dado o pontapé inicial, né? O Alexandre Costa, né? O da Cacau Show, vai inaugurar um parque para a região de Sorocaba, um parque gigante, um parque maravilhoso em 2027, 2028 ele vai inaugurar. E muitos me perguntam, puxa, o que vai acontecer com o Hopi Hari e tal, né? O que eu respondo é que o Beto Carreiro e o Parque do Cacau Park, eles vão ser responsáveis, não só agora com o dólar na altura, com a economia estável, mas eles têm hoje, não o Cacau, né? Cacau Show ainda não, porque ele não está pronto, mas o Beto Carreiro são parques responsáveis em manter, em buscar, em fazer com que o brasileiro fique mais no Brasil. E com o dólar mais alto, óbvio. Então, nós somos hoje, o Hopi Hari também não pode se eximir dessa responsabilidade, em fazer que o brasileiro curta mais os parques no Brasil. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em fazer com isso. Eu estive agora em Orlando, em novembro. Teve um congresso o congresso da IAPA, que é a Associação dos Parques da América Latina e Caribe.
todo ano tem esse evento, né? Então os fabricantes se encontram, aquela coisa toda. E eu achei estranho, muito estranho, porque em pleno novembro, não é férias ainda, como tem brasileiro andando por lá, turista. Muito, muito brasileiro, muito brasileiro. Eu fiquei me perguntando, por que esses brasileiros, com o dólar a R$6, tá maciçamente aqui em Orlando? Por que não estão no Beto? Por que não estão no Hop? Por que não estão no Et? Por que não estão no Laranjais? Por que não estão nos parques no Brasil? Então, esse enigma que fica na minha cabeça. Nós temos que fazer alguma coisa para reter esse público. Também eu penso assim, a gente que está próximo, passa pelo Hopi Hari, está sempre vendo. Mas em outros parques mais distantes, a gente não vê muita divulgação do que tem lá. Sim. E o brasileiro, por exemplo, tem as mais belas praias do mundo e não conhece. Verdade. Não vai para o Nordeste. É verdade. Não é para parque. Né? É verdade. O pessoal fala assim, vou para o Caribe, né? E esquece que nós temos aí os litorais aí incrivelmente maravilhosos, né? Mas acho que nós temos ainda que aprender a valorizar o que nós temos em casa. E o brasileiro, por mais que queira, ele quer se aventurar em novos ambientes, mas vai acabar reconhecendo que nós temos, assim, um dos parques melhores do mundo. Isso é o que nós seremos. O Hopi Hari vai ser, dentro dos seus próximos 4, 5 anos, vai estar também encabeçando entre os melhores parques da América Latina. De novo, é um cenário que ele sempre permaneceu e vai voltar agora a ser, trazendo novas atrações e tudo mais. Mas hoje, né, nós temos aí que fazer alguma coisa para reter mais os nossos turistas, senão fica difícil. É difícil tocar. Boa noite, quero ganhar do Hopi Hari o ingresso. Dairo, embora em Aguaí. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Estamos no finalzinho do programa. Quero ingressos. Sou o Glauco, de Itupeva, São Paulo. Pessoal do... Como é que chama lá o Complexo Serra Azul? Distrito Turístico Serra Azul. Distrito Turístico. Está funcionando já, Alexandre? Não, ainda está no papel, né? É um trabalho muito, muito árduo que o próprio Alan, né? Alan Baldassi, vem fazendo há décadas. Há décadas, sinceramente, é um maestro para contornar isso, para segurar, para chegar onde chegou, sozinho, sem grandes forças políticas, mas hoje ele conseguiu. Claro, hoje tem apoios, né, de diversas frentes para conseguir chegar nesse turístico, inclusive o nosso apoio também para chegar. Então, está no papel e agora com essa mudança de cadeiras agora nas prefeituras, vamos tentar consolidar esse distrito turístico agora por esse ano. Para encerrar as mensagens, precisamos valorizar nossas atrações. Me chamo Andresa, da cidade de Socorro. Hopi Hari marcou minha infância. Infelizmente, a sua pergunta não vai poder ir para o ar, porque chegamos ao final do programa e TV é hora. Vem aí o Jornal da Cultura. Alexandre Rodrigues, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Obrigado sempre. E a porta está aberta para você. E vou fazer um pedido no ar. Se puder, pode. Se não puder, na próxima vez, traga mais para a gente fazer a Faremos isso. Obrigado, Alexandre. Obrigado a vocês pelo espaço. Boa noite para você e boa sorte no Parque Hopi Hari. Obrigado. E por hoje é só. Terça-feira que vem tem mais. Ótima noite, se cuidem e viva a vida!